Iniciando aqui mais um dia dos nossos estudos, o Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírito ou dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Nós estamos no último item, que é o materialismo, a partir da questão número 147. Na verdade, 147 e 148 são as duas questões que compõem esse item, e Kardec depois faz ali um extenso comentário para aprofundar um pouco mais as nossas reflexões. Eu vou trazer, claro, material complementar para a gente poder entender um pouco mais sobre a ideia do materialismo, porque é muito interessante da nossa parte fazermos um julgamento, fazermos um julgamento sobre a visão dos materialistas, mas precisamos ouvir o ponto de vista dos materialistas para saber exatamente do porquê terem esse entendimento. Então eu trouxe aqui alguns textos pequenos, só para a gente poder analisar um pouco mais. Depois a gente vai então para as reflexões a partir daquilo que os Espíritos e Kardec oferecem para cada um de nós. Então, iniciando, o materialismo, a gente obviamente vai entendê-lo como sendo o ateísmo, que na verdade nós temos ali como explicação a palavra teu, que significa Deus, e o a, o prefixo de negação. Então, vamos entender aqui. Dois textos que eu vou ler para vocês, textos pequenos, um do Brasil Escola e outro depois do Info Escola, que são sites de pesquisas, e na verdade a gente não tem intenção de aprofundar demais na visão dos materialistas, porque o nosso propósito é estudar a doutrina espírita, mas a gente vai então tentar entender um pouco dos conceitos a respeito dessas questões. Ao falar sobre o ateísmo, muitos tendem a simplificar tal ideia ao mero conjunto de pessoas que negam a existência de um ou vários deuses. Contudo, o desenrolar dessa questão está cercado de âmbitos mais complexos marcados pela postura e os pressupostos que definem as diferenças entre cada um dos descrentes. Dessa forma, podemos apontar que o ateísmo se desdobra em formas múltiplas de se reconhecer e agir em um mundo desprovido de deuses. Para alguns ateus, a inexistência das divindades não se limita ao mero espectro de se colocar presença dessas em dúvida. Além de não acreditarem em Deus, muitos ateus, defendem que seja possível, por meio de argumentos racionalmente constituídos, comprovar a ideia de que os deuses e sua realidade espiritual não sustentam a criação do mundo em que vivemos. Dessa forma, os integrantes do chamado ateísmo forte abraçam o desenvolvimento de um diálogo avesso à existência divina. Em contrapartida, existem alguns ateus que encaram o ponto da insistência divina, ou da inexistência, como uma opção de âmbito pessoal. Ao invés de se lançarem ao extenso simpósio vinculado ao tema, os representantes do ateísmo fraco limitam o abandono às divindades enquanto postura calcada em opções próprias. Sendo assim, esses ateus não se dispõem a participar ativamente do entrave existente entre os partidários da existência de Deus no mundo e os já citados ateus fortes. Considerados por muitos como um desdobramento do ateísmo fraco, ainda podemos falar sobre a existência dos agnósticos. Partidários dessa concepção preferem não se comprometer em uma posição rígida sobre o assunto. Para estes, não existem argumentos suficientemente maduros para que a inexistência de Deus seja terminantemente comprovada. Da mesma forma, não se convencem definitivamente que seres espirituais regem o processo existencial mundano. Ao observar tantas modalidades do pensamento ateu, podemos ver que a questão pode girar em torno das mais variadas nuances. Ser ateu não implica necessariamente em atacar ou desprezar os demais indivíduos que se apegam à presença divina. De tal forma,
observamos que, assim como as formas de ver a interferência de Deus no mundo variam entre as diferentes religiões, a forma de encarar a ausência divina também está cercada de um rico corolário de concepções e posturas. Então temos aqueles que combatem a ideia da existência de Deus, tem aqueles que, por uma concepção própria, preferem não acreditar. Aí então temos aqueles que são os ateus fortes, os ateus fracos, os agnósticos que não entram em debate simplesmente porque não encontram argumentos suficientes para comprovar a existência de Deus, então aguardam maiores informações. E um outro texto que nós temos aqui também, agora do InfoEscola, por Ana Lúcia Santana, diz para nós: desde tempos ancestrais, há pessoas que colocam em dúvida a existência de Deus de qualquer ser sobre-humano. Há uma antiga controvérsia que, na verdade, persiste até nossos dias, na qual um determinado grupo religioso acusa outro de ateísmo por não compartilhar as suas crenças. Foi assim que as autoridades romanas, em relação ao nascente cristianismo, e também ocorreu o mesmo com a doutrina cristã no que diz respeito aos seus algozes e, igualmente, aos considerados heréticos. Em seu sentido mais amplo, porém, ele simboliza todos os que não creem em uma entidade divina. Não há, pelo menos no estágio em que a humanidade se encontra, como provar cientificamente a existência ou não de Deus. Portanto, a única evidência que os espiritualistas podem opor aos materialistas é a sua própria fé. Geralmente são justamente aqueles que se dedicam à ciência que se proclamam ateus, porque não conseguem aceitar que algo possa existir e não ser comprovado pelos métodos científicos. Além disso, acreditam que podem criar tão bem quanto qualquer suposta divindade. Também entre os materialistas há correntes distintas. Assim, encontramos os ateus agnósticos ou fracos que buscam provar a realidade divina, questionando assim a existência de Deus. Os ateus céticos ou fortes, os quais realmente não aceitam que Deus exista, e por uma ou outra razão eles se rebelam contra a ideia de um ser invisível e não provado pela ciência. Os primeiros são apenas céticos, enquanto os segundos defendem concretamente a não existência de Deus. Os ateus, principalmente essa última categoria, não levam em conta a natureza divina da vida. Essa forma de ver a realidade nasceu na Europa, durante os tempos antigos, ganhando mais força na Idade Moderna, quando o mundo ressurgia das trevas do fanatismo medieval e na era contemporânea, nas esferas da cultura, da filosofia, da política e da sociedade. O racionalismo vigente durante o Renascimento deu o alento necessário ao desenvolvimento do ateísmo. É nesse momento que a ciência também tem seu momento maior de crescimento. Na esteira do progresso científico, econômico e humanístico, vários questionamentos surgem, inclusive com a razão sobrepondo-se aos fenômenos de ordem transcendental. Até mesmo os políticos deixam de ter ascendência divina e o Estado se seculariza. No período contemporâneo, aqui nesse caso do Estado seculariza, a gente lembra que a palavra secular ela significa mundana, muito mais do mundo. Se antes nós tínhamos ali as monarquias, por exemplo, que diziam que os monarcas eram de origem divina, a partir do momento do desenvolvimento dessa ideia do ateísmo, os reis passam a ser políticos, pessoas comuns, que simplesmente alcançaram o poder. Nada de divino nesses indivíduos, assim como também de outros governantes. Bom dia, Vanessa. Até mesmo os políticos deixam de ter ascendência divina e o Estado se seculariza. No período contemporâneo, a Revolução Industrial dá espaço para o surgimento do capitalismo com força total. A partir de então, o ateísmo imprime suas marcas em movimentos filosóficos e políticos sociais. O número de ateus cresce cada vez mais, só perdendo para os cristãos em termos de adeptos. Ao que parece,
Há inclusive dados históricos sobre povos que nunca acreditaram em nenhum deus, como os esquimós. É em dados como esses que os ateus se baseiam para justificar as suas premissas, né? Então, eu li aqui do InfoEscola e o outro aqui que eu acabei de tirar. O InfoEscola e o... Só um instantinho. O InfoEscola e o Brasil Escola. São esses dois que eu peguei. Textos simples, André, não me aprofundei muito não. Só peguei assim textos de pesquisas acadêmicas para a gente poder ter uma noção dessas informações. Muito bem. Seguindo aqui então esse nosso roteirinho, eu tenho aqui na revista Galileu um artigo intitulado, bom dia, Zé, intitulado 5 reflexões de cientistas sobre ateísmo e agnosticismo. Saiba a posição de Sagan, Einstein, Hawking, Tyson e Dawkins. Então são 5 cientistas que nós temos aqui. É importante a gente prestar atenção no argumento que eles utilizam para não acreditarem, né, na existência de Deus. A discussão entre ciência e religião é uma das mais antigas da humanidade. A verdade é que cada cientista tem uma visão diferente sobre religiões e a possibilidade da existência de um Deus. Pensando nisso, separamos reflexões de alguns dos cientistas queridos e renomados sobre ateísmo e agnosticismo. Einstein, o pai da relatividade, afirmou em múltiplas ocasiões acreditar na visão de Deus de acordo com o panteísmo. Trata-se de uma vertente definida pelo filósofo holandês Baruch Spinoza, no qual tudo e todos fazem parte da composição de Deus, refutando a possibilidade de um Deus individual ou antropomórfico. Einstein também se definiu como agnóstico, ou seja, ele reconhecia a possibilidade da existência de um Deus, por mais difícil que fosse descobrir se isso é verdade ou não. O cientista escolheu esse caminho em vez do ateísmo, porque acreditava ser um ato de humildade. Aí, entre aspas, aqui uma citação dele. Você pode me chamar de agnóstico, mas eu não concordo com o espírito do ateu profissional, cujo fervor é um ato de dolorosa restrição da doutrinação religiosa da juventude. Eu prefiro ter uma atitude de humildade em relação ao quão pouco entendemos sobre a natureza e os nossos próprios seres. Ele escreveu, então, a Guy Hanna Jr., em setembro de 1949. Então, Albert Einstein trazendo para nós. Carl Sagan. Carl Sagan, a gente se lembra, né? Década de 1980, né? Um grande difusor da astronomia, numa linguagem mais simples, numa linguagem mais prática. Documentários, né, que ele fez, Cosmos, sendo o mais famoso, um dos mais famosos, né, o livro que ele escreveu também, O Mundo Assombrado pelos Demônios, um livro muito interessante que fala sobre uma visão ateísta, sobre várias questões, né, que envolvem a crença, né, então fala sobre religião, sobre fantasmas, sobre abdução de alienígenas. Então ele aborda uma série de questões que fazem parte, né, da cultura popular a partir da visão materialista. Assim como Einstein, Sagan negou ser ateu. O fato ficou publicamente conhecido e passou a ser discutido a partir de uma entrevista com um cosmólogo publicada no Washington Post em 1996. Um ateu tem que saber muito mais do que eu sei. O ateu é alguém que sabe que Deus não existe, que não existe um Deus, disse Sagan. Em 2014, Joel Achenbach escreveu uma matéria também para o Washington Post sobre o assunto. Como a cada 2 semanas ele recebia pelo menos um e-mail questionando a religiosidade de Sagan, o jornalista decidiu ir além, tentando interpretar melhor o posicionamento do cientista por meio de cartas dele e entrevista com pessoas próximas a ele. Em uma carta a Robert Pope, Sagan escreveu:
Eu não sou um ateu. Ateu é alguém que tem evidências persuasivas de que não existe um Deus judaico, católico e islâmico. Eu não sou tão sábio, mas ao mesmo tempo não considero que exista algo próximo a uma evidência adequada para a existência de um Deus. David Morrison, aluno de Sagan na época, afirmou que o professor, entre aspas, agia como um ateu, mas rejeitava o rótulo. Acho que parecia absoluto demais para ele. Ele sempre tentava estar aberto a novas evidências em qualquer assunto, disse em entrevista ao Washington Post. Já a viúva de Sagan, Anne Druyan, acredita que a frase não está aberta a interpretações. Carl quis dizer abertamente o que ele disse. Ele não sabia se existia um Deus. Ao meu ver, um ateu sabe que não existe um Deus ou algo equivalente. Carl estava confortável com o rótulo de agnóstico, mas não de ateu. Depois Stephen Hawking, a gente conhece, né, um grande astrofísico, então filmes sobre ele, livros publicados, grandes teorias que foram apresentadas. Hawking se define como ateu. Eu não sou religioso no senso comum. Eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas ele não intervém para quebrar essas leis, disse o cientista em 2007 para a BBC. E claro, acredita na supremacia da ciência. Citação dele agora, entre aspas. Existe uma diferença fundamental entre a religião, que é baseada na autoridade, e a ciência, que é baseada na observação e na razão. A ciência vencerá porque ela funciona, explicou em outra ocasião, 3 anos depois, a jornalista Diane Sawyer, do ABC World News. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, ele é aquele cientista, aquele astrônomo, que fez essa nova versão do programa Cosmos, né? Bastante popular também na atualidade. Ele fez ali uma atualização daquele documentário. Ele que foi um dos discípulos de Carl Sagan. Numa entrevista que ele deu, comentava como ele conheceu Carl Sagan, a importância. Entrevista não, foi no primeiro episódio, inclusive, que ele falou sobre isso. E ele também é um defensor dessa ideia do agnosticismo. O cientista americano, inclusive o Tyson, em muitos vídeos, né, são publicados no YouTube, com palestras que ele participou, programas, né? Então, bastante didático também. O cientista americano se considera um agnóstico. Em ocasiões passadas, o apresentador de Cosmos ressaltou que, se acreditasse em um Deus, não seria na forma descrita pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Todo relato de um poder maior sobre os quais já ouvi, todas as religiões que vi, incluem declarações relacionadas à benevolência desse poder. Quando eu olho para o universo e todas as formas em que o universo quer acabar conosco, acho difícil considerar tal discurso altruísta, disse o cientista. Um dos motivos pelos quais Tyson se declara agnóstico e não ateu é a falta de energia para lidar com o segundo grupo. Em uma entrevista, ele explicou que, ao usar Deus em um post no Facebook em 2012, o cientista foi duramente criticado por seus seguidores. Como alguém como você poderia falar em Deus? Disseram, entre outras coisas. Estou perfeitamente bem com todas as pessoas religiosas que vivem ao meu redor. Não estou tentando convencer as pessoas, não me importo. Somos uma sociedade que permite a pluralidade das religiões, e eu estou bem com isso, explicou em uma entrevista. Só mantenha isso fora da sala de aula de ciência. Depois aqui, Richard Dawkins. O Richard, ele é um biólogo, etólogo, né, aqueles que estudam comportamentos animais. Então ele trabalha nessa parte da biologia. Sem dúvidas, o cientista é conhecido por ser um dos principais advogados públicos do ateísmo. Inclusive, nós já fizemos, né, publicação de entrevistas dele lá na página, na fanpage do Espiritismo.net,
uma entrevista recente, inclusive de 2015, que ele explicava exatamente, né, numa palestra que ele esteve aqui no Brasil até, falando sobre essa questão do ateísmo. Então ele faz essa peregrinação para divulgar o ateísmo, enquanto os outros, como nós vimos, os demais cientistas, eles simplesmente mantêm a sua posição neutra com relação ao assunto. Exatamente para esses casos que nós vimos, né, com Sagan, com Einstein, com Tyson, né, e com Hawkins também, simplesmente não encontram provas para falar da existência de Deus e, ao mesmo tempo, também não encontram provas para negar a existência dessa força superior. Mas o que todos eles defendem é que Deus não interfere na criação do universo, assim como também na própria vida das pessoas. Tudo acontece de acordo com leis da ciência e com a dinâmica natural das decisões que as pessoas tomam. Uma guerra, por exemplo, ela não começa e nem termina porque Deus interveio, mas porque simplesmente os homens tomaram essas decisões. Então ele coloca para nós aqui, né, em entrevista concedida à revista Galileu em 2015, ele explicou o motivo, né, por ser ateu. Como cientista, eu me sinto apaixonado pela verdade. Eu amo a verdade. Ela é tão empolgante. O criacionismo, a gente lembra que o criacionismo é uma das vertentes que falam sobre a criação do mundo, do universo, sobre a criação da vida, a partir da vontade de Deus, como é descrito no livro Gênesis, primeiro livro lá do Antigo Testamento. O criacionismo é um insulto ao intelecto. Então qualquer cientista vai querer lutar contra isso. Eu nunca mais quis nada além de lutar contra o criacionismo. Nunca decidi me tornar uma figura pública, mas sempre senti a necessidade de advogar por essa causa. E se por consequência me tornei uma pequena figura pública, foi incidentalmente. Então nós vimos aqui, ligeirinho Bogia, vimos aqui então a opinião de 5 grandes nomes da nossa ciência, né, dos nossos tempos contemporâneos, falando sobre o ateísmo e o agnosticismo. Bom, voltando aqui agora para o nosso livro dos Espíritos, eu quis ler para vocês essas definições e também essas opiniões, porque nessas duas primeiras questões, nas 147 e 148, Kardec fala exatamente aquilo que também vivia na sua época. Aqueles que combatiam a existência de Deus eram homens ligados à ciência. Então ele ligou uma coisa com a outra. Significa então que quanto mais o homem estuda a ciência, menos ele acredita na existência de Deus? E não apenas na existência de Deus, mas algo relacionado, né, à vida fora da matéria. No caso de Kardec, ele via ali uma incoerência muito grande, porque participando de todas as reuniões mediúnicas, em contato com os espíritos, sabendo que os espíritos existem, usando ali todos os seus métodos para avaliar, né, a real participação dessas entidades naquelas comunicações, e não simplesmente uma criação dos médiums, né, que inventavam uma história, ou mesmo ali tinham distúrbios psíquicos de dupla personalidade, qualquer coisa do gênero. Ele então comprovou, através dessa observação e desses métodos, a existência dessas entidades. E aí então ele via nessas entrevistas, naquelas opiniões, principalmente quando nós tínhamos ali o positivismo de Auguste Comte se desenvolvendo, aquela rixa que se tornou muito mais intensa a partir do Renascimento cultural, lá no início do século XVI, porque quando a gente lembra daquele período das trevas, lá da Alta Idade Média, que se dava ali naquele período extenso, né, quando a Igreja dominava o pensamento de todas as pessoas, sejam artistas, sejam cientistas. Então esse período das trevas, como é historicamente chamado, falava exatamente isso, né? Se a luz é o conhecimento, é a razão, as trevas significa exatamente a ignorância. Então, após essa ruptura, quando então a ciência e as artes começaram a se libertar dessa influência intensa das religiões, quando nós começamos a ter cientistas, por exemplo, que começaram a colocar o homem como centro de tudo. Então, durante gregos e romanos, o antropocentrismo era a ideia principal. Então, a arte, toda a cultura se baseava no homem. Por isso nós temos aquelas belíssimas estátuas que eram então esculpidas em mármore, né, com formatos ali, com toda a perfeição do corpo humano.
Aí então, durante esse período das trevas, todas as atividades humanas se baseavam na influência de Deus. Então nós vemos ali poemas, escritos. Santo Agostinho foi um grande difusor dessa ideia naquela época. E aí então, quando chegou ali no século XVI, voltamos então ao antropocentrismo. Daí nós temos então a própria Mona Lisa, por exemplo. Durante o período das trevas, um pintor não se atrevia a pintar simplesmente uma mulher, porque ele tinha que pintar alguma coisa relacionada com Deus, com o céu, com anjos, com o inferno. Embora Da Vinci não fosse ateu, aquele trabalho ele tinha liberdade de expressar ali simplesmente a figura de uma mulher, mas ao mesmo tempo ele pintava a Capela Sistina. E aí então os cientistas começaram a surgir. Tivemos aquele desmembramento da ciência e da religião, mas não foi um desmembramento simplesmente pacífico. Nós tivemos a história, por exemplo, de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, que foram perseguidos pela Inquisição por trazerem um pensamento diferente daquilo que a igreja pensava. Então todo esse período da Baixa Idade Média e também da Idade Moderna, nós começamos a ver ali a manifestação de pensamentos que eram opostos, religião e ciência, mas não era simplesmente cada um cuidando da sua vida, era um combatendo o outro. E aí então chegamos naquela época de Kardec, encontramos ali linhas filosóficas que pregavam essa ideia do materialismo, como eu falei para vocês sobre o positivismo, e Kardec, vivendo nessa época, ele analisava exatamente isso. Quanto mais voltados para a ciência os homens eram, mais resistentes à ideia de Deus eles também demonstravam. E a pergunta que ele fazia era: por que isso? Vamos então aqui analisar a questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? Basta a gente lembrar, né, que a própria publicação de Charles Darwin, né, do Evolução das Espécies, em 1859, se eu não me engano, já trazia ali então uma dúvida fundamental de que o homem não era simplesmente uma criação divina, mas ele era uma origem, ele era ali um desenvolvimento, uma evolução das espécies dos primatas. E isso ele fazia parte da igreja anglicana, né, ele era inglês, e aí, então ele foi excomungado pela igreja simplesmente por ter colocado essa ideia. Charges foram feitas, né, colocando, por exemplo, macacos com a cabeça de Darwin. Enfim, tentaram ridicularizar a sua teoria, como é natural, né? Primeiro vem a ridicularização, depois vem o combate direto, depois vem a aceitação para qualquer doutrina nova. Então nós tivemos Darwin, tivemos Kardec, tivemos o próprio Jesus. Primeiro ridicularizavam, porque ele é louco, porque ele é uma piada, porque é isso, porque é aquilo, ninguém acredita nele mesmo. Depois a coisa começa a ficar séria, vamos combatê-lo. E aí então começam os ataques para tentar realmente destruir a sua ideia. Depois, percebendo que ela começa a tomar corpo, começa a tomar volume, e aí então ela começa a se desenvolver. E aí ela passa então à aceitação. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Basta a gente lembrar que todas as ideias, as teorias que o Espiritismo defende, né, como reencarnação, como a presença dos espíritos, a imortalidade do espírito, né, enfim, várias teorias. Lembrando que essas teorias não foram criadas pela doutrina. Elas foram fortalecidas, solidificadas pelas pesquisas que os espíritas fizeram, porque são teorias muito antigas. Falar de influência espiritual, nós temos isso no Antigo Testamento. Falarmos de reencarnação, nós temos ali nas teorias, nas doutrinas, nas escolas orientais, pensamentos que são milenares. Então basta a gente lembrar, por exemplo, os egípcios falavam sobre a ideia da ressurreição. Quando nós falamos dos hindus, o hinduísmo é uma das religiões mais antigas do planeta, se não a mais antiga, com quase 7.000 anos. A ideia da reencarnação é presente nessa filosofia. Então, no budismo é a mesma coisa também. Então, começamos a estudar essas filosofias antigas e encontramos essas ideias. Bom dia, Ajuda. E aí, então, quando chega naquele período, Kardec, então, também se vê na mesma condição. Naquela
naquele conflito entre cientistas, entre materialistas, entre filósofos e cientistas principalmente, e do outro lado as religiões, um tentando combater o outro. E aí então chega a doutrina espírita, trazendo um pensamento capaz de se adaptar às duas linguagens. Lembre que quando nós falamos em criacionismo, como o cientista Richard Dawkins colocou para nós aqui, ele não acreditava no criacionismo, né? Já chegamos até a falar sobre isso. Quando se pergunta, a doutrina espírita ela é evolucionista ou ela é criacionista? Evolucionista é a teoria de Darwin, né, que fala sobre a evolução das espécies. O criacionismo fala da criação bíblica. A doutrina espírita é o quê? Nós podemos encontrar a doutrina espírita entre essas duas filosofias, entre essas duas linhas de pensamento. Porque ela é criacionista, porque a vida partiu de um ponto, partiu de uma criação que a ciência hoje não sabe explicar, de onde surgiu a vida no nosso planeta. Teorias vão surgindo com o passar do tempo. Então a doutrina espírita admite que Deus criou a vida. E ao mesmo tempo essa vida primitiva ela se desenvolveu, ela evoluiu para chegarmos naquilo que nós somos hoje. Então ela é ao mesmo tempo criacionista e evolucionista. O homem não foi criado a partir do barro, mas foi criado a partir da vida mais simples. E ela então evoluiu com esses milhões e milhões de anos para chegarmos naquilo que nós temos hoje. Então ela fica confortavelmente entre essas duas filosofias sem nenhum tipo de conflito. Então Kardec, perguntando sobre esses homens estudados, né, dentro da academia científica, mais uma vez ele pergunta então, só para a gente poder reforçar, por que os anatomistas, os fisiologistas e em geral os que se aprofundam nas ciências naturais, química, física, biologia, são frequentemente, né, isso genericamente, são frequentemente levados ao materialismo? A resposta: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Basta a gente lembrar que essa rivalidade entre ciência e religião, desde a Idade Média até os tempos contemporâneos, elas acabaram fazendo com que os homens deixassem de acreditar em Deus muito mais por culpa da instituição igreja do que pela convicção de que Deus não existe. Podemos perceber, por exemplo, que Richard Dawkins, que é aqui o principal opositor do criacionismo, ele prega então, ele divulga essa ideia do ateísmo em oposição ao criacionismo. E a questão que a gente coloca é: quem fala de criacionismo? Não é a Bíblia? Então, na verdade, ele combate as ideias religiosas sobre a existência de Deus. Já conversamos sobre isso várias vezes, vale a pena reforçar. Dr. Drauzio Varela, conhecido, né, no nosso meio, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento e tudo mais, pelas suas publicações, ele se considera ateu. E numa entrevista, como a gente já falou sobre isso também, ele usava exatamente esse argumento. Eu não acredito em Deus porque é impossível aquilo que o Antigo Testamento fala. Ou seja, você baseia a sua descrença em Deus naquilo que fala da igreja, daquilo que é um dogma religioso. Mas e se não tivesse a igreja, como é que seria a sua crença? Quando nós estudamos na primeira questão aqui do Livro dos Espíritos, que é Deus? Pergunta que Kardec faz. E os Espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Fácil para a gente decorar, né? Mas muito longe do nosso entendimento. Nós então falamos sobre as diversas definições de Deus. Que Deus é o Pai, que Deus é o arquiteto do universo, que Deus é a mãe natureza, que Deus pode ser uma fórmula matemática. Olha que interessante. Essas leis da natureza, Deus pode ser a própria natureza. Tudo vai da interpretação que todos nós damos. E aqui então, quando é colocado para nós, orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento, nós vimos na visão desses 5 grandes cientistas
4 grandes cientistas, né? O outro só se destaca pela sua opinião, mas nós falamos de Carl Sagan, Tyson, Einstein, né? Principalmente Einstein e Hawking, né? Que são os 2 grandes nomes, as 2 grandes mentes da história da humanidade. Percebemos então que eles se colocam naquela posição. Eu não acredito, mas se tiver alguma ideia mais concreta, vamos analisar. Então não é uma oposição ferrenha contra a existência de Deus, é simplesmente a incapacidade de entender a natureza e a presença desse ser. Exatamente, tic-teco, né? Mas nesse caso a gente percebe o seguinte, a partir do momento em que nós fazemos uma interpretação dos textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, entendendo a sua mitologia, entendendo as imagens figuradas que ele acaba colocando para nós, não temos problema com isso. Pegamos ali aquela parte da Gênese, falamos dos dias, dos 6 dias, da criação do homem e do barro, falamos então, né, todas as ações envolvidas, né, ou as ações praticadas por Deus. Se nós entendemos aquilo como mito, uma mitologia, uma forma de trazer para nós uma ideia sobre a criação do universo, não temos problema nenhum. O grande problema é quando se segue ao pé da letra aquilo tudo. Aí sim nós entramos numa grande questão, porque aí você vai ter que provar aquilo. E nós temos, né, pessoas que são ligadas às religiões evangélicas, principalmente nos Estados Unidos, que procuram de todas as formas trazer argumentos, entre aspas, científicos para justificar essa ideia. Então, fazendo um cálculo, segundo aquilo que é trazido no Antigo Testamento, nós temos que o nosso planeta tem mais ou menos 6.500 anos, porque ali tem datas aproximadas. Então calcula-se que até o nascimento de Jesus dava mais ou menos ali, dava ali uns 4 anos, mais 2.000 anos que nós temos depois, 6.000 e poucos anos. Mas aí você pega então a arqueologia, a paleontologia, a geologia, que são ciências que mostram através dos seus exames, de seus cálculos, que o nosso mundo, né, tem ali muito tempo mais. Os astrônomos, a própria astronomia também. Então, se levar ao pé da letra, as ideias caem simplesmente por não se sustentarem. Por isso, então, nós temos esse debate constante. Então, a posição desses cientistas, que têm todo o direito de não crer na existência de Deus, principalmente pelo fato de estarem envolvidos em estudos e pesquisas que trazem dados que vão cada vez mais combatendo aquilo que as religiões trazem. Então o ateísmo que nós temos hoje, na verdade, é um pensamento oposto àquilo que as religiões trazem. Não é uma convicção íntima que o homem tem. Como nós vimos aqui, Einstein, por exemplo, não acredita necessariamente na forma como Deus é apresentado para nós. Ele acredita na existência de Deus como um ser presente em todo o universo, do qual todos nós fazemos parte. Carl Sagan, né, que pela sua popularidade também traz para nós ali uma visão importante, se coloca como agnóstico. Ele até faz uma pergunta nos seus textos, né? Se Deus criou o universo, quem criou Deus? É uma pergunta desafiadora, muito mais para justificar. Se você acredita que Deus existe, então me mostra de que forma que ele existe. Onde ele se encontra, como ele age, qual é a sua natureza. Então são questionamentos que são apresentados, não para poder negar a existência, mas simplesmente esperando que alguma coisa surja, para afirmar realmente que Deus existe a partir dessa visão. Falta pouco, né, Zé? Demorou até, inclusive. Precisamos debater esses assuntos a partir dessa visão mais pontual. Kardec, então, coloca na questão 148 uma continuidade dessa resposta dos espíritos. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Quanto mais o homem se instrui, mais descrente da natureza de Deus ele acaba ficando.
E aí então nós teríamos que nos perguntar, mas mostrar que essa natureza é exatamente uma obra divina. Não seria mostrado dessa forma? A resposta coloca, os espíritos colocam: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação, e a ela se agarrarão ansiosamente. Então aqui é a visão que os espíritos trouxeram para Kardec daquela época. Então hoje nós podemos entender exatamente essa oposição ao pensamento religioso. Não necessariamente a ideia de um ser superior, mas aquele ser superior da forma como ele é apresentado. Essa fase, principalmente das igrejas cristãs, do catolicismo, também das igrejas protestantes daquela época, de inquisição, de perseguição e tudo mais, fez com que se criasse uma antipatia muito grande por ela. Qual é exatamente o principal produto que ela vende, entre aspas? Não é Deus. Se você não concorda com a instituição, você nega o seu principal produto. Então, mais uma vez, observem, cada vez que vocês lerem algum texto, vocês vão ver exatamente que o principal argumento é contra o pensamento religioso, não é contra Deus necessariamente. Comentários de Kardec, vamos lá. Agora um comentário longo que ele traz aqui. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria, e a esta atribuem todos os seus atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência, se assim fosse, porque então o bem e o mal não teriam sentido. O homem estaria certo ao não pensar senão em si, mesmo ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Só um instantinho que eu virei a página aqui e me perdi. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesma os germes da dissolução, e os membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. O que Kardec coloca sobre essa questão de sociedades materialistas? Hoje nós temos países, que têm ali o ateísmo como principal filosofia. Nós encontramos na China, encontramos em Cuba, não uma imposição, já tivemos essa imposição. Tanto que qualquer grupo religioso que começava a se manifestar, ele era perseguido. Hoje se tem liberdade de expressão. A Rússia, durante muito tempo, principalmente durante aquela fase do comunismo, não admitia a presença de qualquer instituição, qualquer pensamento religioso. Tudo era socialista, tudo era materialista. Hoje já é diferente. Mas nós temos sociedades que naturalmente tendem à ideia materialista. Deixa eu pesquisar para vocês aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui que teve uma reportagem recente que
falava sobre isso. Deixa eu ver se eu acho esse artigo, que ele vai trazer para nós. Está aqui, ó. Revista Mundo Estranho, sempre muito interessante. Um artigo de setembro de 2017. Vamos ver aqui rapidamente o que eles colocam para nós. Qual é o país com mais ateus no mundo? Observem, não é o país mais ateu, é o país com mais ateus. Porque se você fala um país ateu, significa que ele impõe essa ideia do materialismo. Mas as pessoas, tendo então liberdade de pensamento, elas simplesmente decidem não acreditar a partir, né, da sua história, de suas crenças, enfim. Confira os números da religião e do ateísmo ao redor do planeta. Vamos lá. Isso aqui, na verdade, é uma atualização de um artigo de 2012, que 2017 foi, então, melhorado. O país mais ateu do mundo é a Suécia. Lá, 85% da população não tem nenhuma crença ou não acredita em Deus. Esse foi o resultado da pesquisa Ateísmo, Taxas e Padrões Contemporâneos, do sociólogo norte-americano Phil Zuckerman. Segundo ele, os suecos aprendem sobre cada uma das religiões na escola e são livres para escolher seguir ou não uma delas. E isso se repete na maioria dos países com alto índice de ateísmo. Vale lembrar que o estudo engloba ateus, agnósticos e não crentes em Deus, e o ranking é baseado na porcentagem populacional de cada país. Aqui uma pequena observação: enquanto os ateus negam a existência de Deus, os agnósticos garantem não ser possível provar a existência divina. Já vimos ali naquelas entrevistas a diferença entre ateus, a opinião, né, a diferença de opinião entre ateus e agnósticos. Crer ou não crer? O número da religião e do ateísmo no mundo. A Suécia tem uma população de 8,9 milhões de habitantes. 8,9, quase 9 milhões. Quase 7,5 milhões não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. No Vietnã nós temos 81%. De 82 milhões, 66 não acreditam. O budismo e o taoísmo, religiões comuns por lá, são vistos como uma tradição e não como uma crença. Interessante isso. Lembra que eu falei para vocês que o budismo não tem essa preocupação de falar, de pregar a existência de Deus, de falar de vida depois da morte, fala sobre uma filosofia de vida. Então lá as pessoas vivem isso de uma forma muito natural, não como sendo uma prática religiosa. Na Dinamarca nós temos 80% da população. De 5,4, 4,3 não acreditam. Um levantamento da ONU aponta que países com boa taxa de alfabetização tendem a ser mais descrentes. Olha que interessante. Quanto mais instruídas as pessoas são, menos voltadas para essas crenças elas são. A Noruega, 72%. De 4,5 milhões, 3,2 são ateus. No Japão, 65%. Em 2008, o pesquisador britânico Richard Lynn concluiu que países com alto QI são mais ateus. É o caso da população japonesa, que mantém a média de 105, uma das mais altas já registradas. República Tcheca, 61%. Finlândia, 60%. França, 54%. Coreia do Sul, 52%. Das crenças do mundo, para a gente poder ter uma ideia, o cristianismo tem aproximadamente 2 bilhões de pessoas, envolvendo católicos, protestantes, ortodoxos e anglicanos. Outras religiões, 23%. O islamismo, 1,2 bilhões de pessoas, 1,2 bilhão de pessoas. O hinduísmo, 900 milhões de pessoas. Né? O hinduísmo, a gente lembra, ele é praticado principalmente na Índia. E a Índia tem uma população de 1,2, 1,3 bilhões, 900 milhões são hinduístas. O budismo, 7%. Sikhismo, 0,3% e o judaísmo, 0,2%. Aqui a doutrina espírita acaba não sendo calculada, exatamente porque ela não tem grande expressão no mundo.
embora as ideias que ela estuda e defende estejam disseminadas por todas as partes, né? Ateísmo por idade, só para a gente ter uma curiosidade aqui. Entre 18 e 34 anos, 54% são ateus. É aquela fase, né, de começar a ter ali a sua liberdade, é aquela fase de conquistas, né, de patrimônio, de estudos, de casamentos e tudo mais. Por isso, então, os jovens estão muito mais voltados para a sua estabilidade do que para a religião. De 35 a 49, 24%. De 50 a 64, 15%. E a partir de 65 anos, 7%. Quanto mais o homem envelhece, mais voltado para a fé ele tem. Dos países com maior número de ateus, 181 milhões de chineses são ateus. Então a China é o que mais tem, né? Claro, pela sua própria população. O Japão, 82 milhões, a Rússia, depois Vietnã, Alemanha, França, Estados Unidos. Estados Unidos tem 26 milhões, quase 27 milhões de habitantes. Inglaterra, 26 milhões, e Coreia, 25 milhões. Os que mais têm fiéis, que são aqui acreditam, nós temos a Itália com 90%, Filipinas 80%, México 76% e o Brasil 73% de religiosos. Por sexo, os homens 56% são mais ateus do que as mulheres, 54%. Ou seja, ateus no mundo, 11% da população mundial é composta de ateus. Cientistas, aí nós temos aqui 50% dos cientistas têm alguma religiosidade. Entre eles, 36% acreditam em Deus, 10% são ateus, 2% são cristãos. Então essa aqui é uma pesquisa que foi atualizada recentemente, só para a gente ter uma ideia de nações. Então, na verdade, como Kardec coloca nesse trecho aqui, a gente volta agora para os comentários dele, ele comenta que não existe um pensamento ateu organizado, uma instituição mundial, por exemplo, de ateus. Nós temos pessoas que estão dispersas pelo mundo, cada uma tendo as suas crenças. E são pouquíssimos aqueles que se organizam para difundir essa ideia. A André colocou, por acaso, fizeram uma pesquisa em países abaixo da linha do Equador. Fizeram dos países mais desenvolvidos, né, André? Porque a gente lembra que é uma pesquisa feita por um pesquisador nos Estados Unidos, e é claro, né, que no hemisfério norte era aquilo que interessava exatamente porque eram os países mais desenvolvidos economicamente. E aí fizeram uma relação entre desenvolvimento econômico, desenvolvimento acadêmico e crença. E nós vimos então quais são os principais no mundo todo. E a gente lembra, né, que isso é uma estatística, inclusive no Brasil, que nós observamos. Em 2010, bom dia, professor. Em 2010 foi feito então aquele censo geral aqui no Brasil, e aí nós tivemos então aquela seção das religiões. Foi aí então que nós vimos, né, que os espíritas chegam a aproximadamente 25 milhões de espíritas. E a presença do catolicismo muito intensa, das igrejas evangélicas também bastante intensa. E quando fizeram uma pesquisa socioeconômica sobre as religiões, perceberam que as camadas com menor instrução e com menor poder aquisitivo eram aquelas que mais estavam voltadas para a religião. Isso foi uma curiosidade. Então, quanto mais pobre o país é, mais ligado a uma religião ele é. Quanto mais desenvolvido economicamente, menos ligado ele é. Quanto mais instruído, menos se acredita. Quanto menor a instrução, mais voltado para a religião. Aí a pergunta é, será que a falta de instrução faz com que nós raciocinemos pouco a respeito da fé? Os espíritas, por exemplo, mostrava que a maior parte dos espíritas tinha nível superior. Tinha ali uma formação universitária, pós-graduações, e aqueles que tinham, por exemplo, até o ensino fundamental, era uma pequena minoria. Já no caso das igrejas evangélicas, aqueles que tinham até o ensino fundamental era a grande maioria.
E aí então nós começamos a fazer essa análise. E foi exatamente o que Kardec perguntou. Quer dizer então que quanto mais instrução, mais distante de Deus o homem se encontra? E os espíritos responderam que na verdade é a própria arrogância do homem, o orgulho do homem, que faz com que ele pense assim. Diz aqui para nós então: o homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada. E é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, são poucos os que perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Quem poderia ver sem horror ou sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e ao mesmo tempo dizer: qual? Depois de mim nada mais do que nada. Tudo se perderá da memória dos que sobrevivem a mim. Dentro em breve nenhum traço haverá de minha passagem pela terra. O bem que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi. E nada para compensar tudo isso. Nenhuma perspectiva, a não ser a de meu corpo devorado pelos vermes. Esse quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que para muitos engendra a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? No trabalho, Vanessa disse ainda que é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria Igreja as compreende nesse último sentido. Mas então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Ninguém costuma dizer: voltou de lá para nos contar o que existe. Isso, porém, é um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre este futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um pinta à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida, e por esse meio nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada, segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é mais poderoso auxiliar da religião.
E se assim acontece, é porque Deus o permite. E o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem pelas perspectivas do futuro. Então aqui, Kardec traz para nós essa visão geral dos 3 pontos de vista. Primeiro, a inexistência da vida ou de tudo após a morte do corpo físico. O segundo ponto, que todos nós fazemos parte de um grande todo. E ao alcançarmos, né, esse momento da nossa morte física, a nossa consciência vai se juntar então a um todo universal. Perderemos então as nossas lembranças, as nossas conquistas intelectuais, morais, e nos juntaremos então, dando o exemplo que ele citou, seremos uma gota que vamos então cair no meio do oceano. E o terceiro então é exatamente a crença que existe alguma coisa. De que forma que nós vamos lidar com essas crenças? A princípio, né, todas elas se baseiam nas interpretações que nós fazemos dos textos religiosos. Então pegamos, por exemplo, né, os próprios textos bíblicos, podemos encontrar também no Alcorão, podemos encontrar em outras obras que falam sobre o mundo espiritual, trazendo ali as suas alegorias, como por exemplo, aquelas que mais se destacam, o céu e o inferno. O céu sendo pintado, né, com uma aparência muito ligada ao mundo físico, palácios com ruas de cristais, com colunas de mármore, com detalhes em dourado, enfim. Esse é o símbolo do paraíso. Do inferno, ao contrário, labaredas, temos ali enxofre, tridentes, essa é a imagem que nós temos. E aí, então, racionalizando tudo isso, a questão é de onde nós tiramos essas ideias? E por que elas provocam em nós esse efeito tão poderoso? Precisaríamos então racionalizar tudo aquilo que é passado. Essa racionalização vem exatamente, vamos questionar. Mas continuaria então aquele questionamento. Ou você questiona e você fica naquele vazio sem ter uma resposta, ou você se afasta completamente da ideia. Esse afastamento significa que eu deixo de acreditar em tudo aquilo que diz respeito às religiões. Faltava, então, trazermos um pensamento racional, exatamente como Kardec coloca. Muitos dizem, ninguém voltou de lá para contar. E mais do que isso, é proibido que voltem para contar. Como acontece, por exemplo, com os textos de Moisés, lá no Deuteronômio, que fala exatamente sobre a proibição das práticas necromânticas. A necromancia era algo abominável naquela sociedade. Necromancia nada mais é do que a prática de falar com os mortos. Então, tendo essa proibição, simplesmente não aceitamos nada que venha do mundo espiritual. A doutrina espírita, então, quebrando essa barreira e começando, então, a acessar esse grupo de desencarnados e ouvir o que eles têm a dizer, nós começamos, então, a construir outras ideias. Mas não é simplesmente ouvir o que eles têm para dizer. É sabermos ouvir o que eles estão falando. E esse saber ouvir significa exatamente filtrar aquilo que eles falam, encontrarmos métodos seguros de fazer comparação, porque do contrário eles vão dizer aquilo que eles querem. E como nós somos muito suscetíveis a essas ideias sobrenaturais, aquilo que o Espírito fala eu acredito, mas o que ele fala tem sentido? Foi esse, mais uma vez como eu disse para vocês, de todo o legado que Kardec deixa para nós, não são as respostas que ele trouxe. Porque nós também poderíamos fazer tantas outras respostas, talvez até mais profundas nos dias de hoje, pelo conhecimento que nós temos. Mas o grande legado que ele deixa para nós é o método que ele utilizou para fazer essas investigações. O controle universal, entrevistar os espíritos, elaborar, organizar essas informações, isso para nós foi o grande aprendizado, e esse é o método mais seguro de lidarmos com aquilo que os espíritos trazem. Então o espírito vem e me dá o seu depoimento. Eu vou pegar esse depoimento e vou dizer, pera aí, então vou fazer uma comparação. Pego o depoimento de outros espíritos, comparo, tiro aquilo que é essencial e começo a formar uma ideia. Só para a gente poder lembrar, conforme nós falamos, né, lá no Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos, que é um dos primeiros capítulos lá do livro A Gênese, nós fazemos uma comparação.
Inclusive, né, fizemos ali até um exercício simples, né? Nós pegamos, por exemplo, um país. Vamos pegar o país, a Mongólia. O que nós conhecemos da Mongólia, Gengis Khan, uma história antiga, uma sociedade milenar, mas conhecemos muito pouco. Qual é o principal prato que eles comem lá? De que forma que se dá a educação? A ciência, a economia, a geografia daquele lugar, não conhecemos absolutamente nada. Simplesmente porque é um país distante que não desperta tanto o nosso interesse. Mas ele existe e está lá, todo mundo vivendo. Enquanto nós estamos aqui cuidando da nossa vida, eles estão lá cuidando da vida deles. Mas vamos falar sobre a Mongólia. Vamos supor que todos nós, ganhando aqui um prêmio, temos ali então a oportunidade de viajar para aquele país. Cada um vai para uma região e cada um tem uma incumbência. Nós vamos então estudar, fazemos ali pequenos grupos, cada grupo estudando. Um estuda culinária, o outro a cultura, o outro a economia, a política, a ciência, a vida na sociedade. Depois de um mês nós voltamos e começamos então a fazer as comparações sobre as nossas impressões. Fazendo essa comparação, quer dizer, eu falo aquilo que eu vi. O Hermes, que foi comigo, vai falar aquilo que ele viu. Vamos comparar, será que nós vimos a mesma coisa? E aí então começamos a traçar um perfil daquele país a partir das nossas impressões. Quanto mais opiniões semelhantes nós temos, mais próximos da verdade nós estamos. Embora nós não sejamos nativos daquele país, nós vivemos e observamos aquilo que eles estão vivendo. E aí então nós viemos e contamos para todos aqueles que não foram para aquele lugar como é. E aí então aquele que me ouve vai perguntar assim, mas será que aquilo que ele está dizendo é verdade? Deixa eu perguntar para o Hermes também. A Regina, que foi com a gente, também trouxe as anotações dela. Pergunta para ela também. Aí eu falo uma coisa, o Hermes fala uma coisa parecida, a Regina fala uma coisa parecida, e de repente a gente fala, olha, parece que é isso mesmo. Esse é o método utilizado por Kardec. Então, é uma certeza absoluta aquilo que os espíritos trazem? Não. Mas através dessa comparação a gente traz ali uma imagem muito próxima dessa realidade, porque cada espírito tem seu ponto de vista. E quando esses pontos de vista começam então a convergir, nós alcançamos então esse pensamento comum, essa realidade. Assim então foi o método de Kardec. Mas para isso, o mais importante, havia algo que deveria ser quebrado, que era essa barreira de proibição de acessar o mundo espiritual. Uma barreira que é milenar, nós lembramos disso. Moisés viveu ali aproximadamente, segundo os estudos, 1.200 anos antes de Cristo. 1.200. Nós estamos há quase 2.000 anos depois de Cristo. E aí então temos 3.200 anos. Portanto, um pensamento milenar. Esse texto de proibição de falar com os mortos é um pensamento para aquelas filosofias que veem o Antigo Testamento como uma base filosófica, é uma barreira que dura 3.200 anos. 3.200 anos os homens tinham medo de falar com os espíritos. Dá para a gente ter uma ideia do quão complexo é esse processo? E há pouco mais de 150 anos, nós lembramos que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Nós estamos ali há 61 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Nessa publicação, de um século e meio, nós estamos quebrando uma proibição de 3.200 anos. E agora nós estamos tendo essa liberdade e essa tranquilidade, porque até então aqueles que tentavam falar com os espíritos eram perseguidos, eram executados, eram castigados, enfim. E agora nós temos essa possibilidade. E agora nós começamos a entender. Então por isso nós temos aqueles que são ateus, temos aqueles que são religiosos, e são poucos aqueles que veem o mundo espiritual de uma forma mais aberta, de uma forma mais livre. Por isso então nós temos assim, mas por que a doutrina espírita não se difunde? Porque esse conflito entre esses dois grandes é um conflito há muito tempo. É um conflito que existe durante muito tempo. E para acabar com essa antipatia entre os dois, é algo que vai demorar muito tempo.
Nós teremos ali várias e várias gerações reencarnando para tentarem abrir esse modo de pensar, esse modo de ver o mundo. Tico até colocou, né, aí esses espíritos estão desligados do grupo mencionados por Jesus, sim. Porque já que é proibido, então tudo aquilo que faz parte da base filosófica daqueles que trazem essas crenças não aceitam. Mas a verdade vencerá, vamos dizer assim. E essa verdade, mais uma vez, não é aquilo que os espíritos trazem, mas é a realidade das suas existências. Vamos supor, por exemplo, que eu não acredito em nada que esteja escrito nos livros espíritas. Mas eu, que sendo parte de outra religião, me dou a liberdade de falar com os espíritos. O que será que eles vão me dizer? Que perguntas eu posso fazer para eles? Posso perguntar qualquer coisa. Aí nós vamos perceber que a resposta que os espíritos darão é a mesma coisa. Porque aí então, para nós que fomos para a Mongólia, ninguém acredita em nós. E aí o Tico Teco, que é teimoso, ele vai dizer assim: eu não acredito em vocês. Eu mesmo vou pesquisar sobre a Mongólia. O que você vai achar lá? Partindo do princípio de que nós fizemos uma pesquisa séria, será que ele vai encontrar alguma opinião diferente da nossa? Talvez detalhes a partir do nosso ponto de vista. Porque nós sempre vamos ver a mesma ideia a partir de perspectivas diferentes. Então, na verdade, não importa aquilo que se encontra nos livros espíritas. O que importa para nós é a aceitação dessa possibilidade de comunicação com os espíritos. Nós vemos, por exemplo, para encerrarmos o nosso estudo, naquele livro A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, né, um livro que fala sobre os diversos fenômenos mediúnicos que foram registrados pela própria Igreja. E aí nós vimos então espíritos que sonhavam com os mortos, emancipavam-se, se comunicavam, viam. Está tudo ali. É só parar de se deslumbrar com o fenômeno e começar a explorá-lo. Qual será a resposta que vai ser recebida? Ou quais serão as respostas? Esse é o grande desafio que a humanidade tem nessas próximas gerações. Se você aceita a possibilidade de conversar com os espíritos, aproveite essa oportunidade e explore tudo aquilo que eles têm para dizer. Aí nós teremos uma grande revolução no nosso planeta. Então não pensemos que a doutrina espírita veio revolucionar o mundo a partir daquilo que ela trouxe em termos de informação. A grande importância da doutrina espírita é mostrar para as pessoas que é possível falar com o mundo espiritual. E cada um tira suas próprias conclusões. Eu estou na minha igreja que eu fundei lá não sei aonde. E lá naquela igreja eu consigo então conversar com os espíritos. Olha só a abertura que eu já tenho de investigar essa realidade e não simplesmente basear a minha crença em textos antigos, interpretações alegóricas. Então, quando se fala em materialismo, nós temos que pensar qual é a causa disso. É do homem não acreditar em Deus ou é um pensamento oposto a esse pensamento dominante religioso? Que todo mundo tem que acreditar em Deus porque você aprende desde pequenininho. Aí então eu cresço, me instruo e me rebelo. Não quero acreditar nesse Deus. Como nós vimos aqui nesses grandes cientistas. Eles não aceitam esse Deus antropomórfico, esse Deus que interfere e dita, mas eles ficam esperando quem é exatamente essa inteligência suprema. Quem é exatamente essa natureza que controla tudo? Quem é, de onde ela vem? São essas questões. Então, temos ainda muito a que aprender. Então, o materialismo, na verdade, ele faz parte dessa ruptura, que já temos ali há alguns séculos, do pensamento institucional religioso. Mas essa liberdade de pensamento faz com que o homem continue buscando respostas. E ele vai encontrar conforme a gente for estreitando cada vez mais essa relação com o mundo espiritual. Fechando por aqui, pessoal. É uma série de fenômenos que vão se desenvolvendo, tic-tac, para fazer com que a humanidade chegasse onde chegou hoje. Quando nós começamos a estudar a história da humanidade, de pensarmos por que os nossos governos são assim, por que o comércio é assim, por que a nossa cultura é assim, ela sempre vai se desenvolvendo. Para estudarmos literatura, por exemplo, nós percebemos que nós vamos passando por diversas fases, a partir de experiências que a humanidade for vivendo. Principalmente, né, aqui no mundo ocidental. A religião é a mesma coisa.
As religiões foram se formando, se juntando com filosofia, com crenças, com cultura, para chegarmos naquilo que nós temos hoje. Mas como o nosso mundo ele vive uma constante evolução, é natural que nós percebamos que cada geração vai apresentar para nós um modo de pensar diferente. E como nós sabemos que a partir do momento em que essa relação com o mundo espiritual se estabeleceu, agora de um modo oficial, sabendo que é possível se comunicar com o mundo espiritual, nós então teremos novas formas de pensar a partir dessa nova influência. Porque até então o pensamento religioso ele se dava a partir da interpretação dos homens. Agora nós teremos a partir da influência dos espíritos. Então podemos esperar nas próximas gerações, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e tudo mais, um modo de pensar. As próprias religiões vão deixando de cultuar esse pensamento alegórico para ter um pensamento mais realista. E esse realismo vai ser alimentado exatamente por essa realidade do mundo espiritual. Podemos esperar isso. Não sou profeta, mas podemos imaginar que é para esse caminho que nós vamos evoluir. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso bate-papo de hoje. Tivemos então a oportunidade de debater, discutir sobre essa questão do materialismo em oposição ao pensamento religioso, a realidade dos espíritos nos influenciando atualmente e aquilo que a doutrina espírita nos traz. Exatamente por ser uma doutrina que traz para nós uma fé raciocinada, e muito mais do que fé, nos dá a oportunidade de desenvolver o nosso pensamento através da observação dos fenômenos que nós temos a oportunidade de exercer, nós temos então muitas respostas importantes para entendermos essas verdades do mundo espiritual. Encerrando por aqui então, meus amigos. O nosso próximo estudo, só para a gente poder lembrar, vai ser então o capítulo número 3. Capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea. O primeiro que nós vamos falar, a alma após a morte. Então, como eu falei para vocês no estudo anterior, falaremos sobre a morte, um tema que é tabu. Todo mundo tem medo, mas hoje nós então desvendaremos a morte, tirando essa cortina negra e sombria que tanto nos apavora, e vamos entender o que é o retorno do espírito para o mundo espiritual. Valeu então, meus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.